Mas afinal, o que é diversificação? E quais são os principais tipos de fundos de investimento do mercado? Vou te contar agora nesse vídeo. Por aqui, Max Braga. Nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Colocar seus investimentos em cestas diferentes, ovinhos em cestas diferentes, é um baita jargão de mercado, certo? Com certeza. Mas é sobre isso que nós vamos falar agora, a importância da diversificação. Você pode começar dividindo os seus investimentos entre renda fixa, renda variável, já que são totalmente diferentes. Acho que você concorda com isso, correto? Mas na renda fixa, por exemplo, existe pré-fixado, pós-fixado, inflação. Já na renda variável, temos long buy, long only, e aí por aí vai. Existem inúmeras estratégias e inúmeras opções. Mas então, como medir se a minha carteira está bem diversificada? É isso. Vamos falar então sobre correlação, que basicamente mede o comportamento de dois ativos diferentes em diferentes cenários. Quando dizemos que dois ativos são muito correlacionados, vemos que sempre um ativo sobe, o outro sobe também. Assim, quando um ativo cai, o outro cai também. Isso é ruim, porque nesse cenário a sua carteira sempre vai se comportar numa mesma direção. E isso não é diversificação. A correlação também pode ser negativa, ou seja, sempre que um ativo sobe, o outro cai. E isso não é eficiente, pois uma estratégia assim, você corre o risco de não evoluir com a sua carteira de investimentos. Max, mas qual é o ideal? Calma. A correlação, assim como já diz o nome, relação, são dois ativos que estão juntos, ligados um ao outro, se eles são parecidos ou não são parecidos. Ou seja, para que a sua correlação seja positiva, ela tem que ser perto de zero. Nesse cenário, dois ativos podem subir, dois podem cair, um pode subir e outro cair. Enfim, dessa forma, você realmente vai estar diversificando em cestas diferentes e preparado para qualquer tipo de cenário. Bom, para finalizar esse primeiro tema do vídeo, você pode medir a correlação entre dois fundos, entre um fundo e o CDI, entre o CDI e a Bolsa de Valores, enfim. Existem várias formas de se comparar isso, mas atenção, como eu disse, a correlação ela vai ser eficiente quando é perto de zero. Ela vai de -1 até 1. E quanto mais perto do zero, mais eficiente. Isso quer dizer que esses ativos não têm correlação um com o outro. Entendido? Bom, dúvidas? Já sabem. Caixa de comentários, respondo a todas as perguntas. Bom, outra coisa também é que essas informações de correlação, elas sempre estão presentes nos documentos de um produto de investimento. O que você precisa fazer é se atentar para isso, ir lá checar essa informação e entender se essa sugestão está sendo adequada para os seus objetivos. Legal? Claro, se você não possui um profissional qualificado para lhe explicar esses detalhes. E no final das contas, são muito importantes. Agora, o segundo assunto desse vídeo,
então vai ficar um vídeo um pouco maior. Mas é claro que você vai ficar até o final porque você quer aprender mais sobre investimentos, certo? Vamos falar então de estratégias em fundos de investimentos. Em primeiro lugar, veremos a diferença de um fundo ativo e de um fundo passivo. Tudo bem? Começamos então com a estratégia de um fundo passivo. Ele vai apenas seguir um outro ativo, ou um índice, ou uma ação, ou uma moeda. Nesse cenário, o gestor do fundo, ele monta uma posição e não faz acompanhamento ativo disso, porque ele já definiu a estratégia. Não faz análise e também não faz rebalanceamento da carteira. Assim, simplesmente, o fundo vai seguir a rentabilidade daquele ativo em que ele está ligado. Em geral, esses fundos de administração passiva, eles têm uma taxa de administração menores. Alguns exemplos de fundos passivos podem ser fundos cambiais, fundos de ouro, fundos de inflação, entre tantos outros. A desvantagem dessa classe de fundo é que um desses índices ou ativos caírem. Aí você não consegue criar uma estratégia de proteção. Faz sentido investir nesses fundos quando é um ativo não trivial de se investir. Agora, cuidado! Fundos passivos podem investir num único ativo, como a gente já falou. E nesse caso, você vai acabar pagando uma taxa de administração para que um gestor de fundos simplesmente invista seu dinheiro e não precise fazer mais nenhum trabalho. Em alguns casos, isso não faz o menor sentido. Entendido? Agora, os fundos de estratégia ativa são aqueles que o gestor ele tenta superar o ativo, né, o produto, o índice de referência. Pode ser o CDI, pode ser a Bolsa de Valores, enfim, tantos outros. E não apenas seguir esse ativo. Nesses fundos, o gestor ele faz um trabalho de fato na carteira desse produto. E ele pode mudar a estratégia de acordo com o cenário que se desenha à frente dele. Assim, ele consegue se proteger em cenários mais pessimistas ou avançar em cenários mais otimistas. No caso de fundos ativos, geralmente as taxas de administração são maiores, devido ao trabalho do gestor que tem que se dedicar ali a esse único produto e ficar sempre revisitando a carteira do fundo para manter desempenho. Nessa classe de fundo, conseguimos medir a eficiência do gestor e entender se de fato vale a pena pagar as taxas que ele cobra para investir no produto dele. Lembrando, para medir a eficiência de um produto de investimentos, usamos o índice de Sharpe, que traz as informações sobre esse tipo de situação. Claro que você não perdeu o vídeo que eu já fiz aqui no canal explicando o índice de Sharpe, certo? Perdeu? Bom, vou te dar uma chance. Clica aqui no card e assiste agora mesmo. Agora que você aprendeu a importância de diversificar a sua carteira e entender a diferença entre um fundo ativo e um fundo passivo, aproveita para se inscrever no canal. Eu vou sempre trazer informações relevantes para você, investidor. Fazer a melhor estratégia ali para o seu patrimônio. Aqui nesse canal, a prioridade é educar e não vender produtos ou serviços. Isso eu garanto, tá? Eu acredito que todos têm o direito à informação de forma imparcial e sem interesses em conflito. Tudo bem? Bom, vou ficando por aqui hoje. Max Braga, ajudando sempre as pessoas a construir e gerir patrimônio. Um abraço, tchau!